E a gente só entra no sobrenatural através da fé. Porque é através da fé que a gente vê o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. Né? Vocês viram esses testemunhos aqui? Foram feitos por causa da fé. Porque é só através da fé. Por isso que diz que crente é louco, né? Quando a mulher falou, a perna da minha... Não, mas vamos orar. Porque nós cremos que o nosso Deus é o mesmo, como está lá em Hebreus 13:8. O nosso Deus é o mesmo. Ontem, hoje e amanhã só? Como é que termina? Eternamente, Ele é o mesmo, igreja. Nós é que estamos mudando, né? A nossa fé que está diminuindo. A vida do cristão tem que ser de fé em fé, de glória em glória. Mas muitas vezes a gente se abate com as lutas da vida, né? Com as injustiças, com as coisas que acontecem, e a gente vai ficando meio desanimado. Não, mas a fé é que move a mão de Deus, sabe? Os mundos foram criados pela palavra, pela autoridade, pela fé. Deus criou tudo e nós estamos aqui como criação de Deus. E nós temos esse lado moral de Deus, que é a fé. Sabe? Então é muito importante você estar num culto aqui, que você tem que entrar por aquelas portas acreditando no que você veio pedir, no que você veio clamar. Você não entrou por ali à toa, não. Você não veio para um mero culto. Você veio para o culto do sobrenatural. E aqui tem aquele que atua no sobrenatural, é Deus. Hã? Aí você vê lá em Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não vê. Você não está vendo, mas se você é um homem de fé, uma mulher de fé, você tem a capacidade de criar imagens que Deus te deu no teu cérebro. E pela fé você já se vê. Aquilo que está lá na justiça, né? O inimigo está impedindo aquele projeto, aquele papel, como o irmão falou aqui, né? Muito difícil aquilo. Mas acreditou. Aquela enfermidade, aquele problema no casamento, você veio hoje ao lugar certo. E depois de todos esses testemunhos que você ouviu, se você sair daqui duvidando, tem algum problema. Mas eu tenho certeza que hoje você veio ao lugar certo, na hora certa, e o nosso Deus, que é o mesmo, está aqui para agir também a teu favor. E quando o pastor me falou, né, que é o mês da justiça divina, e me deu esse texto do Salmo 89:14, que diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Como é que você me prova isso, Elisete? Indo para a Bíblia e lendo. A base do trono de Deus é justiça e juízo. Lá no trono de Deus, ele exerceu justiça e juízo. Quando Satanás quis ser igual a Deus, Deus exerceu a sua justiça. Você quebrou um princípio, expulso do céu. E teve juízo. Para ele não teve mais perdão. Se parasse só por aí, a gente estava frito, hein? Mas diz que diante do rosto de Deus tem verdade e misericórdia. E é por causa disso que nós estamos aqui. Lá no trono dele é justiça e juízo. Mas quando ele criou o homem ali, naquele jardim do Éden, que quebrou um princípio divino, aí ele falou, diante do meu rosto tem verdade. Vocês quebraram o princípio, é verdade. Mas tem misericórdia. E é por isso que Lamentações de Jeremias 3:23 diz assim, são as misericórdias do Senhor, a causa de não sermos consumidos. Deus, obrigada pela tua misericórdia, Senhor. É por causa da tua misericórdia que eu estou aqui hoje nesse altar, porque diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam de ano em ano? Se renovam a cada manhã. Maravilhosa misericórdia. Você já deu glória a Deus por causa da misericórdia do Senhor? Porque se fosse só justiça e juízo, eu nem estaria aqui. É por causa da misericórdia que está à frente do rosto dele. A verdade e a misericórdia. Então, a gente tem que entender esse mês de maio, o mês da justiça divina. E o Senhor age a nosso favor. Pensa que Deus se esqueceu de você, não. O Senhor age a meu favor e a teu favor. Eu não sei qual é a justiça que você precisa aqui. Algo que está lá na justiça. Eu e meu marido temos coisa na justiça. E eu sei que Deus está agindo. Vai agir no momento dele, não no meu. Alguma coisa que você precisa. Uma injustiça que você sofreu na sua trajetória de vida. Mas o Senhor está no controle da sua vida. E como eu entendo isso? Quando você... eu queria que você abrisse a sua Bíblia, que a gente quer falar
já que é justiça e juízo, a gente tem que saber a que reino a gente pertence e que Deus que a gente tem, para você acreditar na sua oração, para você acreditar nas promessas de Deus. Isaías, eu gosto desse texto de Isaías, capítulo 33, versículo 22, porque nesse mundo existem dois reinos, o reino de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus é um reino de justiça, alegria e paz. Mas tem o reino de Satanás também, que é um reino de injustiça, de maldade, de perversidade, sabe? Mas se você tem Jesus, se você já confessou Jesus como Senhor da sua vida, você passou a fazer parte do reino de Deus. E você tem um rei, um juiz, um senhor, um legislador e um salvador que está lutando por você. E é isso que o profeta Jeremias diz aqui, no capítulo 33, no versículo 22, que diz assim: porque o Senhor é o nosso... Ele é teu juiz. Quem crê que o Senhor é teu juiz? E Ele não é só teu juiz. E o Senhor também é o nosso legislador. Ele está na direção da sua vida. Ele sabe tudo o que você precisa. Ele não vai deixar acontecer nada sem a permissão dEle na sua vida. Se acontecer algo que talvez não seja aquilo que você está pedindo, ou aquilo que você não gostaria que acontecesse, pode ter certeza, é para que você se chegue mais a Ele, para que você cresça espiritualmente, para que você tenha mais maturidade espiritual, para que você tenha mais experiência com Deus, para testemunhar, como a gente ouviu o testemunho aqui, para edificar muitas vidas. Porque eu creio no que está falando aqui. Deus é o nosso juiz, e Ele é um justo juiz. Ele é o nosso legislador, Ele vai legislar sempre a seu favor. O Senhor também é o nosso rei. Você pertence a um reino que nunca terá fim. E Ele também nos salvará. Olha que coisa linda. Que você, nesse mês da justiça de Deus, você creia que Deus é teu juiz. Nada vai acontecer sem que a mão de Deus não esteja na sua vida, dizendo: essa sentença eu permito, essa eu não permito. Quando a gente vai lá no livro de Esther, e a gente vê Deus como um juiz, Deus como um legislador, Deus como um rei. Porque não colocou Esther ali à toa, para estar ali ao lado de Assuero. E claro que ela pensou, como qualquer um pensaria: estou aqui num palácio, vai correr tudo bem, sou esposa do rei, não vou ter problema nenhum. Estou debaixo da autoridade do rei. Ninguém vai me prejudicar. Mas nós temos também um inimigo que é Satanás. E ele tenta de todos os meios tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria, interferir na nossa vida. E ali houve um edito do próprio rei, né, que a gente sabe que Amã estava por trás dali, querendo destruir Mardoqueu e o seu povo. E aí, ali no palácio, debaixo de uma autoridade do seu marido, que era rei, Esther também estava correndo um risco de vida. E aí Esther entendeu que não era só ela, o seu povo também. Porque nesses dois reinos que a gente tramita, o reino de Deus e o reino das trevas, que está aqui, que é Satanás, ele vai tentar todo o tempo tirar você do reino de Deus e tentar destruir você. E ele vai usar circunstâncias, situações e pessoas. E foi o que aconteceu com Esther. Mas como é que ela derrotou aquele edito do rei, essa trama de Amã, a trama de Satanás? Com oração e jejum. Então, se você quer que o cetro do rei se estenda sobre uma causa que você tem em alguma área da sua vida, um impossível que você tem em alguma área da sua vida, seja uma pessoa de oração. Seja uma pessoa que tenha fé nas promessas de Deus. Seja uma pessoa de jejum. Seja uma pessoa de intimidade com Deus. E não é você sozinho. O bonito aqui do culto do sobrenatural, estão fazendo aqui a campanha dos 21 dias. Isso é muito importante, porque a oração de unidade, a oração de concordância, move a mão do Rei Jesus. Move a mão de Deus. E aí a gente vê o resultado das bênçãos de Deus na nossa vida. A gente vê Daniel, né? Daniel, um homem escolhido por Deus, um homem que tinha um espírito de excelência, estava no reinado também. E aí, ali no reinado de Dario, quando
Aquelas pessoas ficaram com inveja de Daniel. Sabia que as pessoas vão ter inveja de você, do Deus que você serve, das bênçãos que você recebe, dos milagres que acontecem na sua vida? Como aquele irmão falou, gente, esse negócio de precatório, isso não é fácil, não. Quantas vezes eu ouço pessoas que estão com precatório há mais de 20, 30 anos. Aí quando uma pessoa assim dá um testemunho, vai ter de caramba, vai até ter inveja. Tem gente, sabe, que nós temos um juiz iníquo, que é Satanás, que vai tentar impedir a tua vitória. Aquilo que Deus tem para você. E foi isso com Daniel. Daniel, sabe, estava ali no reino de Dario, um homem considerado, um homem fiel a Deus, um homem de oração. Não tinha nada para se julgar no caráter de Daniel, na vida de Daniel. Mas tinham inveja de Daniel, porque ele orava, ele era o conselheiro do rei, ele tinha revelação, sabe, na frente de muita gente, dos sábios ali da Babilônia. E um dia pegaram Daniel justamente naquilo que ele fazia para Deus. Em quê? Na orar. Satanás vai querer impedir tua oração. Porque ele sabe que o segredo da vida cristã, irmão, é orar. Porque a oração é o único meio de você falar com Deus. E foi isso que Satanás fez ali no Éden. Eu tenho que impedir essa comunicação. Eu tenho que impedir essa oração, porque através da comunicação que vai vir os milagres. E o único meio de nós falarmos com Deus é através da oração. E é por isso que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orar só de vez em quando? Orar só quando está doente? Orar só quando está com crise no casamento? Orar quando só precisa de um milagre? O que a Bíblia diz? Orai sem? Orai sem? É sem cessar, igreja, que a gente vai conseguir as vitórias de Deus na nossa vida. O que Paulo fala em Efésios 6,18? Orando em todo o tempo, porque os dias são maus. Você quer a justiça de Deus na sua vida? Seja uma pessoa de oração. Orar e ação. Orar e agir. Esther orou, chamou as meninas, 3 dias, vamos orar e jejuar. Ah, mas eu vou agir. Eu vou fazer um banquete, eu vou fazer um jantar, eu vou lá diante do rei bonita. Agiu. A fé faz você agir. A fé faz você ver um milagre. Antes que ele aconteça, e você vai agir para o milagre. Daniel estava lá orando. Foi dado um edito, ninguém se ajoelhe diante de outro rei. Ah, não, mas quando a gente vive no sobrenatural, a gente vive pela fé. Eu não vivo do que o governo está falando. Eu não vivo do que as notícias estão falando. Eu vivo pela fé. Por isso que eu declaro, o Brasil vai ser primeiro mundo. O Brasil vai ser um celeiro para as nações. No Brasil tem se levantado uma igreja poderosa que vai alcançar as nações. O pastor estava falando aqui do Rio Grande do Sul. Vocês sabiam que a primeira cruzada evangelística que o pastor Silas fez foi no Rio Grande do Sul? E nós fomos lá e não foi fácil, choveu muito, mas tinham mais de 150 mil pessoas, muitas pessoas aceitaram a Jesus. E depois nós fomos ao Rio Grande do Sul 2 vezes para abrirmos uma igreja lá. E não conseguimos. Fui com meu marido 2 vezes lá, olhamos alguns lugares. Na hora de fechar, não conseguimos. Aí nós fomos para Curitiba e depois para o Nordeste. Mas eu creio que nós vamos ter uma DEVEC também no Rio Grande do Sul. Vocês creem nisso? Nós vamos chegar lá também. Tem igrejas boas lá. Silas tem falado com vários pastores lá. E nós estamos orando, porque o que o pastor falou aqui é uma verdade. Eu creio que vai haver um grande avivamento no Rio Grande do Sul. Porque eu creio que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, Daniel, né? Pegaram ele, não tinham como pegar no caráter, que ele era um homem íntegro, sincero. Vão pegar ele na religião dele, orando. Aí ele orando, né? O que aconteceu? Ah, você está orando e a coisa não está dando como você pensava. É assim mesmo, para treinar você, para testar a tua fé, para dar maturidade a você, para dar intimidade com Deus no teu quarto. Aí pegaram Daniel justamente no que ele estava fazendo para Deus, orando, com a janela aberta para Jerusalém. E aí o rei falou, ele amava Daniel, mas Daniel vai ter que ir para a cova dos leões.
Você está indo para a cova dos leões, irmão? Continua orando lá na cova. Ah, só quer orar aqui na igreja? Às vezes Deus leva a gente para a cova para orar na cova. Lá na cova, minha filha, você se humilha. Você perde toda a vaidade, o orgulho. Aí você vai, Senhor, depende de ti. Aqui estão esses leões. Mas eu creio que o Senhor vai fechar a boca dos leões, Senhor. Aí no outro dia, o rei Dario chegou desesperado. Daniel, ô rei, Daniel, tu está vivo? Sim, o Senhor fechou a boca dos leões e me salvou. Porque o Senhor é o meu juiz, o meu Senhor é o meu rei, o meu Senhor é o meu legislador, o meu Senhor é o meu salvador. Que Deus levante homens e mulheres com a fé de Daniel aqui nessa noite. Eu não sei onde Deus vai te colocar, mas não importa, viva no sobrenatural. E para viver no sobrenatural é pela fé. É pela fé. Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, tem 2 segredos, creia que Ele existe, creia que Ele, todo mundo aqui crê que Deus existe? Mas não basta só crer que Ele existe, qual é a outra atitude? E creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Você veio buscar quem aqui nessa noite? Eu sei que você não veio aqui só para ver o pastor Gesiel, a pastora Rita, os cantores que estavam aqui, os adoradores. Você veio aqui para adorar a Deus. Porque você sabe que Deus existe. E você sabe que Ele tem um galardão. Porque juiz, Ele vai julgar segundo as nossas ações e vai nos galardoar. Então que você saia daqui nessa noite com essa confiança. Porque o Senhor, sublinha aí na sua Bíblia, Isaías 33:22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e Ele nos salvará. Agora eu quero que você vá lá para Romanos 14:17. Porque, como eu disse, existem 2 reinos nesse mundo. Não existe reino intermediário. Ou a gente pertence ao reino de Deus, ao reino da verdade, ao reino da justiça, ao reino da alegria, ao reino da paz, ou pertence ao reino de Satanás, ao reino da iniquidade, da perversidade, da maldade e do engano. Não existe reino intermediário. Se tem alguém aqui em cima do muro, hoje tu vai sair de cima desse muro em nome de Jesus. Porque está em cima do muro, está do lado de Satanás. Porque Deus nos quer por inteiro. Tem que pertencer ao reino dele por inteiro. E aí, quem pertence ao reino de Deus, tem o que está aqui em Romanos 14:17, que diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Isso é aqui da parte terrena. Que nós pertencemos ao mundo espiritual. Para viver no espiritual, nesse sobrenatural, é só pela fé. Se você vive aqui só em função da comida e bebida, você está muito preso a essa terra. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem pertence ao reino de Deus? O que passaram aqui? Mas tinham paz, tinham alegria, acreditavam que o Espírito Santo estava na vida de cada um e na hora certa o milagre aconteceu. Não se desespera, não murmura, não reclama, não blasfema. Porque sabe que pertence a um reino de justiça. Deus é justo. Num reino de paz, Ele traz paz. Jesus veio a essa terra para trazer paz. E Ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, não se desespere, não se atemorize. É lá em João 14, quando Jesus está falando para os discípulos. Ele é o príncipe da paz. Eu não sei qual é a adversidade, a luta, mas não se desespere. Tenha a paz de Jesus no seu coração. E através dessa paz, a sua fé vai ser alicerçada e você vai alcançar a vitória.
Você vai alcançar a bênção. Não deixe o desespero tomar conta. Porque a função de Satanás é colocar o desespero. É levar a ansiedade, é levar a inquietação, e aí a gente se precipita, querendo agir com as nossas próprias mãos. Mas o reino de Cristo, aqui nessa terra, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Satanás é ladrão de alegria. Satanás vai usar circunstâncias, pessoas, dificuldades, para tirar a tua alegria, para te desanimar, para minar tuas forças. Muitas vezes tem gente que já deixou até de vir à igreja, porque se decepcionou com alguém. Porque alguém falou, em nome de Jesus, a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe? É a alegria do Senhor na sua vida. A presença do Espírito Santo. Deus está cuidando de você. Ele é justo juiz. Ele vai prevalecer sobre a sua vida. Então a gente pertence a esse reino. E para finalizar, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Porque aqui Jesus está ensinando para a gente que Ele é um justo juiz. Que Ele atende o nosso clamor, a nossa oração. Aquilo que a gente precisa. E eu só quero dizer algumas atitudes dessa mulher. Quando Jesus está falando aqui, está falando de um juiz iníquo. Né? E quem é esse juiz iníquo? Quem ele representa? Satanás. Satanás é o juiz iníquo que fica tentando tirar você do seu foco, tentando tirar você do reino de Deus. E aí ele vai usar situações, sim, ele vai usar pessoas, dificuldades, ele vai interferir nas suas emoções. Mas a gente sabe que nessa parábola que Jesus estava contando aqui, Jesus estava contando uns segredos para aquele povo ali, para eles entenderem o poder da oração. Porque no reino de Deus, a gente só se comunica através da oração. E Ele só se comunica conosco através da sua palavra. Por isso que você tem que orar e ler a palavra, meditar na palavra. Isso tem que estar conectado. Oração, palavra, jejum também, para você mortificar sua carne, mortificar seus desejos carnais, porque é uma luta aqui dentro de mim. O espírito quer uma coisa, a minha carne quer outra. E qual é a maneira de eu me santificar e sacrificar meus desejos? Através do jejum. Porque quando você jejua, você está equilibrando o teu corpo físico, a sua vida emocional e a sua vida espiritual. Então, há um grande segredo, sim, do jejum. É muito importante, se você quer receber milagres de Deus na sua vida, que você seja uma pessoa que faça pacto com Deus, que você faça jejum, sabe? Aí diz assim essa parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar. Orar, sublinhe isso aí na sua Bíblia. Orar sempre, não é só quando der vontade, não. Até quando você não tem vontade. Começa a orar, daqui a pouco você vê que você está chorando, você está falando em línguas, e você, quando vê a hora passou, orar sempre. E nunca desfalecer. Porque vai ter momentos que a gente vai tentar parar. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Jesus estava usando um juiz perverso, ruim, e uma viúva, naquela época, uma mulher viúva, era como se considerada uma pessoa abandonada pela sociedade. As pessoas, muitos não cuidavam das viúvas, nem os filhos, sabe? É por isso que Jesus sempre mandou cuidar das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Porque ele sabia que essas classes de pessoas sofriam no mundo. As viúvas, os órfãos, pode do Velho Testamento ao Novo, Deus está sempre mandando cuidar. Por isso que ele é justo juiz, gente. Ele manda cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. E ele está usando aqui uma viúva, que naquela época era uma mulher rejeitada pela sociedade, ficava abandonada lá, a família não cuidava. Então, ele está usando aqui uma mulher viúva, tá? E um juiz perverso. E aí diz assim, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Além de ser uma viúva abandonada, ela tinha um adversário, que estava querendo tomar os seus bens, que estava querendo tomar aquilo que ela tinha direito.
E Satanás quer roubar o que você tem direito. O que nós temos direito? A uma vida plena, a uma vida saudável, a uma vida abençoada e também a eternidade. Satanás quer roubar isso de você. Porque a Bíblia diz que Jesus veio da vida e vida plena, vida saudável, vida eterna. E qual é a função de Satanás? Roubar, matar e destruir. E ele é o nosso adversário. Mas nós temos um justo juiz que está cuidando da gente. Assim como Jesus estava ensinando naquela parábola, aquela mulher estava lá e ela sabia que ela tinha um adversário. E aí diz que por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, o juiz falando: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de lhe fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, olha o ensinamento que Jesus estava dando para aquele povo, que se sentia oprimido, que se sentia injustiçado, que se sentia sem condições das bênçãos de Deus. E aí Jesus está ensinando para aquele povo, no versículo 7 ele diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? E aí ele termina aqui deixando um segredo para aquele povo e para a gente. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ah, você está no mês da justiça divina. Como está a sua fé? Você crê realmente que você tem um rei, um legislador, um senhor, um juiz e um salvador que está julgando as tuas causas, que está cuidando de você? O que Jesus estava ensinando aqui para a gente, através dessa parábola de oração, é que essa viúva, ele usou uma mulher que era rejeitada pela sociedade, uma mulher que talvez se sentisse inferiorizada, insegura, sentimento de rejeição, mas essa mulher sabia quem era. Ela sabia seus direitos. Será que você chegou aqui nessa noite sabendo quem você é? Quem aqui sabe que é filho de Deus? Se é filho de Deus, Ele é teu rei, Ele é seu juiz, Ele é seu Senhor, Ele é seu Salvador. Ele vai julgar tuas causas. Satanás não vai poder interferir naquilo que Ele tem para você. Então aquela mulher chegou diante daquele juiz sabendo quem ela era. E ela sabia tanto quem ela era que ela importunou aquele juiz. Ah, você já chegou aqui pedindo a salvação do marido e ele está cada dia pior. Você está pedindo o milagre do filho, ele está cada dia pior. Você está pedindo o milagre na cura e os médicos já deram um diagnóstico. Não tem... E você desistiu? Você parou diante das adversidades? Essa mulher não parou, foi lá, eu tenho direito a uma herança e tem alguém querendo roubar a minha herança. E o juiz era perverso, e o juiz não estava nem aí para ela e não queria dar a herança dela. Mas ela não parou, ela continuou. O que o Espírito Santo manda dizer para mim e para você nessa: continue, porque você tem um juiz. Talvez sua vitória, não quero te desanimar, não vai vir esse mês de maio, mas você tem até o final do ano, e até o final do ano creia que vai chegar. Você não vai vir fazer a campanha aqui só nesse mês de maio da justiça divina, porque o seu juiz é eterno. E ele vai agir a teu favor. Aquela mulher podia ter desistido, ela teve todos os impedimentos, mas diz que ela era daquela que tinha foco, ela sabia o que ela queria, ela sabia que ela tinha direito. Você tem que conhecer essa palavra. Se você conhece essa palavra, você sabe que você é filho. A Bíblia diz: com amor eterno eu te amei, e com amor leal tenho te atraído. Diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você creu, confessou, deixou tudo de errado e serve a Jesus, você é filho. E como é filho, você tem um juiz que está legislando as suas causas. Então você não está vindo aqui em vão, não. Não desanime, continue vindo. Aquela mulher foi. Chegou onde o juiz não aguenta mais. Essa mulher está me perturbando. E aí ele concedeu o que ela queria. Aquela mulher, eu aprendo com essa pequena atitude do que Jesus estava ensinando. Aquela mulher reconhecia os seus direitos. Que você reconheça os seus direitos como filho de Deus nessa terra. Você pertence ao reino que tem um justo juiz. Um reino de justiça, de paz e alegria. Né? Ele está legislando por você.
Nada vai acontecer na sua vida sem a permissão de Deus. Porque eu creio que diz em Romanos 8, 28, que não são algumas coisas, são quantas coisas? Quantas, igreja? Quantas? Quantas? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo Senhor. Quem ama a Deus aqui? Eu amo. Diga para ele: Deus, eu te amo. Todo dia eu mando um beijo. Deus, tu és o amado da minha alma. Deus, tu está cuidando da minha vida. Então não se preocupe. Confie nas promessas. Aquela mulher, ela ia ali porque ela confiava que ela tinha direito a uma herança. Ela sabia quem ela era, filha de uma promessa. Ela sabia que ela tinha uma herança. Não, eu tenho uma herança. Estão querendo roubar aí a minha herança, mas eu tenho direito. E ela incomodou aquele juiz. Que você possa chegar diante de Deus confiante que você tem herança. Você tem herança no mundo espiritual, você tem herança no mundo emocional. Efésios 1:3 diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia nos abençoado com toda sorte de bênçãos no mundo espiritual. Eu creio que o mundo espiritual determina sobre o meu mundo físico, sobre o meu mundo emocional, sobre o meu mundo material. Você tem herança. Diga para a pessoa que está do lado: você tem herança. Tome posse da sua herança. Agora, a gente só vai tomar posse dessa herança Por isso que Jesus estava ensinando ali. Será que quando o Filho do Homem voltar a essa terra, ele vai encontrar fé? E sabe que eu estou encontrando gente que está anos na igreja e está ficando assim: será que Jesus vai voltar mesmo? Já nem acredito mais. Será que Jesus vai voltar mesmo? Será que eu mereço ser feliz? Será que Deus vai me dar essa vitória? Já estou há tantos anos. Como está a sua fé? Será que quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé na terra? E como é que eu adquiro fé? Orando e lendo a palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo e ouvir. Tiago 1:22 diz que eu não tenho que ser somente ouvinte da palavra, mas praticantes da palavra. Não basta só ouvir, tem que praticar. Não basta só ouvir, tem que praticar a palavra. E como é que eu vou praticar a palavra? Quando está tudo bem, a gente até esquece. A gente não é diferente daquele povo de Israel. Estava tudo bem, eles se esqueciam de Deus, de orar, de jejuar, de clamar. Precisou para aquele povo orar e jejuar de ter um edito lá do rei Assuero. Vai morrer tudo que é hebreu. No instantinho, jejuar e orar, até os animais. Né? Era assim que acontecia no livro de Juízes. Estava tudo bem, o povo se esquecia. Ele é juiz, ele tem justiça, mas a justiça dele também tem punição. Tem bondade, mas tem punição. Você vê que é buscar a bênção de Deus. Como é que está a tua vida espiritual? Você está cumprindo os princípios da palavra? Deus tem promessas para todos nós, mas as promessas passam por princípios. Princípios da palavra. Princípios da palavra. Tem gente que impede a sua própria bênção, porque está quebrando o princípio. Aquela mulher, Jesus estava ensinando, ela era viúva, ela era uma mulher abandonada, uma mulher pária da sociedade, ninguém ligava. Mas aquela mulher, ela sabia quem ela era. Herdeira. Eu tenho direito. Eu tenho uma herança. Aquela mulher tinha foco. Eu vou buscar o que é meu direito. Eu não quero nada que é dos outros, eu quero o que é meu. E o que é meu ainda tem gente querendo roubar. Cuidado, Satanás quer roubar as bênçãos da tua vida. E para roubar as bênçãos da sua vida e as promessas que Deus tem, ele vai fazer você quebrar princípios. E quando a gente quebra princípio, a gente impede a bênção de Deus. Quando eu quebro um princípio da palavra, eu impeço a bênção de Deus. Porque Deus trabalha com promessa e com princípios. Isaías 1:19 diz: se vocês me ouvirem e se vocês me obedecerem, vocês vão desfrutar do melhor dessa terra. Quem quer desfrutar? Eu quero. A gente está aqui, a gente tem um rei que ele é dono da terra. Ele é dono de tudo. Mas ele disse: se vocês me ouvirem, não basta só ouvir, e me obedecer, vocês vão desfrutar do melhor dessa terra. Aquela mulher sabia dos seus direitos. E ela foi aquele juiz perverso, aquele juiz iníquo. E ela falou: eu tenho direito a uma herança. Se você tem sido fiel a Deus,
você tem direito às promessas de Deus, à bênção de Deus. Não perca o seu foco. Não perca a sua fé. O que eu aprendo aqui para fechar é que aquela mulher foi uma mulher que sabia quem ela era, sabia os seus direitos. Você tem que conhecer os seus direitos, conheça a palavra de Deus, e você vai saber dos seus direitos. E aquela mulher foi uma mulher corajosa, sabe? Ela venceu o medo, ela não se deixou abater por aquele juiz iníquo. Tem muita gente que não recebe a bênção de Deus porque se deixa abater pelo medo, por palavras de maldição que foram lançadas na sua vida, como a irmã Rita falou muito bem aqui. Porque nós temos autoridade pela palavra de quebrar qualquer maldição que aconteceu na nossa linhagem familiar. Porque é uma promessa na Bíblia, que a maldição pode vir à 4ª geração, mas a bênção de Deus vem até milhares de geração. Então Deus só precisa de um para começar com a bênção. Deus só precisa de você. Não importa, a minha família era de alcoólatra. A minha família era de pessoas ligadas à prostituição. Eram de pessoas que tinham o hábito de roubar, pessoas que tinham o hábito de enganar, pessoas que não tinham um caráter, sabe, honesto. Pessoas que enganavam, ligadas ao homossexualismo. Não importa o que veio na sua árvore genealógica, na sua geração. Eu sei que com você vai mudar a tua história. Com você vai ser diferente, porque você conhece o que Deus tem para você, a herança que Deus tem para você. E com você, através de você, você vai ser o agente de mudança para toda maldição, para toda herança que vem. Através de você, a sua família vai entrar no céu e a sua geração também. Deus só quer começar com um. Deus só precisa de um para começar. E esse um é você que está aqui nessa noite. Esse um é você que está aqui nessa noite. O segredo é você saber quem você é, a que reino você pertence. Eu pertenço ao reino de Deus, eu sou filho e filha de Deus, eu tenho direito à herança, eu tenho direito a toda sorte de bênçãos no mundo espiritual. Então Satanás não tem mais nenhuma legalidade sobre a minha vida. E eu vou colocar minha fé em ação, porque eu creio na palavra. Por isso você está aqui nesse culto do sobrenatural. Por isso você vem à igreja, porque aqui você edifica a sua fé. Esses testemunhos foram falados aqui para edificar a minha fé e a tua fé, que o nosso Deus é o mesmo. Ele não mudou. Nós aqui muitas vezes mudamos. Somos levados pelas adversidades. Então aquela mulher, que eu aprendo com ela, que ela foi corajosa. Ela não foi levada pelo medo. Nessa parábola, Jesus está me ensinando sobre coragem. E é por isso que 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos tem dado um espírito de medo, mas de poder, amor e autocontrole. Eu não sei o que você tem que enfrentar. Eu não sei, então você vai ter que ir diante de um juiz, mas hoje o Espírito Santo vai te capacitar. O Espírito Santo vai te dar um espírito de sabedoria, que você vai chegar lá diante daquele juiz e o Espírito Santo vai usar a tua boca e você vai ser uma bênção e você vai conseguir a sua vitória lá. Eu creio que o médico vai chegar com um diagnóstico. A gente estava conversando ali com a Rita. Eu atendo muitas mulheres e muitas que estão grávidas, como elas estão ouvindo diagnóstico de maldição da boca de médico. Porque o mesmo espírito que atuava naquela época em Herodes, em Faraó, continua atuando, que é Satanás, é o nosso inimigo. E ele dá, muitas vezes, um diagnóstico, muitas vezes, que ele vê a coisa errada, como falou para uma menina aqui da igreja. Seu filho vai ser surdo, seu filho não vai ouvir. E a menina ficou desesperada. E aí, um dia ela me ligou, e eu e Silas orando, falou: Silas, dá um tapa daí, bem alto, perto do ouvido do seu filho. Ela disse: ele ouviu. Eu falei: seu filho ouve. Isso aí foi uma palavra de maldição do médico, para poder interferir no seu emocional, na sua fé. E a gente ouve muitos diagnósticos do médico, mas você vai aceitar? Não. Você tem um juiz que está legislando as suas causas. E ele é o Jeová Rafá, como foi cantado aqui. Ele é o Senhor que cura. Ele continua curando câncer. Ele continua curando esquizofrenia, como a gente ouviu ali, né? A gente está aceitando as doenças de uma maneira muito natural. Não, de jeito nenhum, não aceite. Declare todos os dias: eu tenho saúde, eu sou saudável, eu tenho a mente de Cristo. Todos os dias se olhe no espelho e já levanta declarando: eu tenho saúde, eu sou saudável, eu tenho a mente de Cristo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. O fogo vai arder diariamente nesse altar.
E onde o fogo arde, não tem para doença, não tem para medo, para insegurança, para depressão. Deixa o fogo do Espírito Santo arder no seu ser, na tua vida, né? Jesus estava ensinando, aquela mulher foi corajosa. Quanta gente paralisada por causa de uma voz que trouxe um pavor, trouxe um medo. Cuidado com as palavras que foram lançadas sobre você, e você aí está deixando de obter as bênçãos de Deus porque está com medo. E o medo desanima, e o medo nos desespera, e o medo nos deixa ansiosos, e aí o medo interfere na nossa fé. Mas Deus não nos tem dado um espírito de medo, mas de poder, amor e autocontrole. E as duas coisas finais que eu aprendo com essa mulher é que ela foi uma mulher disciplinada. Tem muita gente que não recebe as bênçãos de Deus porque é indisciplinado. Indisciplinado espiritualmente, indisciplinado emocionalmente, fisicamente. Diz que aquela mulher ia todos os dias. Não fala ali na parábola, Jesus não entrou em detalhe de horário, mas ele diz que ele foi até aquele juiz ficar cansado. Ah, você veio hoje na primeira campanha, não para na quarta não, continua vindo. Porque tem gente que vai surgir obstáculo. Vai dizer alguém para você, você vai lá, você está acreditando nisso? Ah, mas não vai hoje não, hoje está chovendo muito, hoje está tendo... Não, se você começou, seja disciplinado, vá até o final. Porque a indisciplina é a mãe do fracasso. Tem muita gente fracassando espiritualmente, profissionalmente, ministerialmente, porque não é disciplinado. Deus é o Deus de ordem, Deus é um Deus de disciplina. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele falou, vocês vão descansar. Deus colocou tudo em ordem. Deus não gosta de desorganização, Deus não gosta de bagunça, Deus gosta de disciplina. Deus gosta, como é que está a sua casa? Tem disciplina na tua casa? O pastor está mandando ler a leitura. Hoje eu dei uma chamada lá na minha filha. Você está falando lá o texto, lá perguntei ao meu neto. Não decorou ainda por quê? Ah, o pastor mandou. É obediência, irmão. É bênção. Ele está mandando declarar a palavra. O pastor está mandando declarar a palavra. A palavra tem o poder que é inerente a ela. Mas a gente deixa o filho no computador, deixa o filho no celular, deixa fazer... A gente faz tudo e não declara a palavra. Ô, igreja, vamos ser disciplinados naquilo a que a gente se propõe. Vamos ser disciplinados. Se você se disciplinar, você vai receber a tua vitória. Essa mulher foi disciplinada, ela foi... Olha, o juiz não queria dar, o juiz era mau. Ela já nessa parábola, eu estou conjecturando o que eu estou falando, já sabia que o juiz era perverso, era mau, mas ela não deixou de não. Foi o primeiro dia, recebeu não. Foi o segundo dia, recebeu não. Mas ela estava lá. Ela venceu pelo cansaço aquele homem mau. Tem coisas que você vai ter que vencer Satanás já pelo cansaço. Você vai levar um cansaço, Satanás. Eu não vou desistir. Eu vou estar aqui no culto do sobrenatural. Faça chuva, faça sol, tem calor, não tem calor. Não importa. Eu fiz um propósito. Né? Ela foi corajosa. E a última coisa para receber a vitória, que a gente precisa, que Jesus está ensinando aqui. Paciência. Oh, Jesus, nesse mundo da pressa, pastor. Oh, gente estressada. Oh, gente impaciente somos nós. Deus está ensinando paciência. Fez o mundo em 6 dias. Um dia para cada coisa. E no 7º, descansou. Tem tanta gente impaciente aqui que nem descansa mais. Vai morrer antes do tempo, tá? Não adianta vir aqui para o sobrenatural querer um milagre. Ó, milagre Deus faz na área do sobrenatural. Agora, na área que você tem que agir, Deus não vai agir, não. Tem muita gente morrendo por causa do estresse. Porque pensa que é máquina. Porque quer coisas antes do tempo, que Deus estava nem querendo dar, mas eu só vou dar na hora certa. Tu não tem nem estrutura espiritual, emocional para ter isso. E aí a tua impaciência te leva. A Bíblia fala de Sara e Abraão. A impaciência deles. A gente está vendo o resultado aí. Não deixa a impaciência. A impaciência de Rebeca. Isaac está velho. E ele tem que abençoar Jacó. E a impaciência dela, que enganou o marido e ensinou o filho a enganar. Ela morreu longe dos 2 filhos. Sem ter mais contato com os 2 filhos. Ore. Coloque sua fé em ação. Use a sua coragem. Tenha objetivo.
mas tenha paciência para esperar a vitória na hora certa. Não queira agir com as suas próprias mãos. Diz, te quero casar. Está orando, seja fiel a Deus. Ore, Deus vai te dar um marido, eu creio, seu marido já está pronto. Mas aí, passou um ano que eu estou orando, passou 2 anos, aí a impaciência leva para ir para a internet. Aí na internet conhece um homem. Eu atendi uma assim. Ela perdeu 150 mil por causa da impaciência. Vocês sabiam? Tem gente perdendo dinheiro, tem gente perdendo a vida por causa da impaciência. É uma virtude do Espírito, é fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22. Paciência e ânimo longo, longanimidade, ânimo longo. Não se deixar desanimar por aquilo que você pede, por aquilo que você quer. Tem um bom ânimo para você esperar a hora certa. É o que Jesus está ensinando aqui. É uma parábola sobre oração. E ele fecha. Será que quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé na terra? Irmãos, fé vai requerer paciência. Abraão teve que ter paciência para o Isaac chegar. 25 anos. Tem que esperar. Se Deus te prometeu algo, eu quero terminar deixando essa palavra aqui nessa noite. Deus tem promessas para todos nós aqui. Ninguém vem ao mundo sem direito a promessa e propósito. Mas todas as nossas promessas e propósitos vão passar por pessoas. Se passam por pessoas, nós vamos ter problemas, porque somos todos anormais, no bom sentido, dizer que somos todos esquisitos em alguma área. Né? O pecado nos desorganizou, internamente e externamente. Então, não existe relacionamento onde não existe problemas. E você vê esse mundo não para arrumar problema, mas você vê esse mundo para resolver problemas. Que você entenda que você vê esse mundo para resolver problema. Sabe? E Deus vai quanto mais problema você tiver, Deus vai te capacitar para você ser habilidoso nessas áreas, e Deus vai te usar para abençoar outras pessoas. Então, os propósitos de Deus e as promessas passam por pessoas. Se passam por pessoas, nós vamos ter problemas. Mas pode ter certeza, se você tem fé, se você tem conexão com Deus, você vai ter a provisão diária dele na tua vida, e você vai ter a proteção diária dele na sua vida. Você crê nisso? Porque é isso que ele ensinou aqui, que diz que aquele juiz não queria dar, mas de tanto ela insistir, ela recebeu a sua herança. Você, nessa noite, está recebendo a sua herança. Você crê nisso? Aquilo que Deus tem te prometido agora vai chegar só na hora certa, tá? Paciência. Paz. Não deixe o desespero tomar conta de você. Que vocês possam tomar posse dessa palavra. O dever de orar sempre e nunca desistir. Porque tem um juiz iníquo querendo roubar a nossa herança, querendo roubar a nossa promessa. Mas o teu Deus é teu juiz, é teu legislador, é teu rei, é teu Senhor, e ele já te salvou em nome de Jesus. Que Deus abençoe.